Conduzir uma moto à chuva, será que é uma ciência? É um bom tema. Olá, sejam bem-vindos ao canal Pulso Motar. Eu sou o Miguel e hoje temos um dia farrusco aqui no nosso Algarve. Realmente chove pouco, mas por vezes até chove, e com este dia, com uma séria ameaça de podermos ter chuva, achei bastante interessante poder falar sobre condução de moto à chuva. Há vários aspectos a ter em conta e vamos começar pelo do equipamento. Obviamente que é necessário ter um equipamento preparado para a chuva. Podem optar por duas opções, ou melhor, podem optar por uma de duas opções, ou têm um equipamento, casaco e calças, que já de si é preparado para a chuva, que existem e alguns com muita qualidade. Ou então, como no meu caso, optarem por um casaco e umas calças extra, constituídos por um material maioritariamente plástico, que vestem por cima do vosso casaco e das vossas calças habituais. É a minha opção. Em dias de chuva, ando quase sempre com isso ou na mochila ou nas malas laterais. E no caso de começar a chuviscar, torna-se relativamente simples de vestir por cima das calças e por cima do casaco. O primeiro conselho que vos deixo em relação a este equipamento é de que seja o casaco, seja as calças, ou seja este extra para vestir por cima do casaco e das calças, convém que seja, e aqui também contra mim falo porque caí nesse erro em relação às calças, convém que seja de uma cor o mais visível possível. Se for fluorescente, ótimo. Não tenham qualquer problema em comprar um verde fluorescente, um cor de laranja berrante, porque em dias de chuva a visibilidade fica muito reduzida e podem acreditar, tanto com a pouca luz que existe como com o spray que os pneus dos carros, das motas, acabam por levantar na estrada, a visibilidade torna-se muito reduzida. E se vocês tiverem roupa escura, neste caso se tiverem a proteção de chuva escura, acabam por se tornar ainda menos visíveis. Por isso não tenham qualquer problema em comprar, e é preferível comprarem este tipo de equipamento numa cor que seja berrante, o mais visível possível. É como se vocês tivessem que ser um verdadeiro pirilampo na estrada. Depois é muito importante terem umas luvas adequadas à chuva, que resistam à entrada de água. Aqui os punhos aquecidos têm também um fator preponderante. Se não têm, acreditem que faz muita diferença, seja no frio, seja na chuva. Ter uns punhos aquecidos faz diferença, porque mantém as vossas mãos quentes e secas, e numa condução com frio e com chuva, o facto de nós conseguirmos mexer bem os dedos por estarem quentes faz toda a diferença na nossa segurança e conforto. Depois, as botas. É também importante que tenham capacidade de resistir à chuva, à entrada de água. A maioria das botas para inverno já têm essa capacidade. No entanto, quando fizerem essa aquisição, tenham atenção se tem e que nível de resistência é que tem. Digo-vos já que praticamente todos os equipamentos à chuva, ao fim de algumas horas, são falíveis, porque ou entra a água na união entre o capacete e a gola, ou acaba por entrar um bocadinho de água por algum rasgozinho, ou uma junção da bota ou das calças com a bota. Enfim, acaba por ser falível ao fim de algumas horas e é necessário ter atenção a isso. Depois, quando se equipam, tenham atenção de que, se, por exemplo, vocês colocarem o casaco por fora da luva,
é muito provável que a água que vos vai cair nas mãos vai entrando pelo casaco, porque com o deslocar do ar vai empurrando as gotas de água para dentro da manga e isso virá para os vossos braços, portanto acabarão por ficar com os braços molhados. Daí ser importante que as luvas de inverno e as luvas para a chuva tenham possibilidade de cobrir uma parte da manga. Portanto, as luvas de inverno normalmente têm uma extensãozinha que acaba por cobrir uma parte ali do punho, do pulso, acaba por tapar a manga, e isso é fundamental na chuva porque é o que permite que a água esteja sempre da parte de fora, ou seja, com a deslocação do ar, com a deslocação das gotas de água, elas passam para a parte de fora do casaco e acabam por ficar com os braços sempre secos. Em relação às botas, a mesma coisa, evitar colocar as calças, e a calça de chuva principalmente, para dentro das botas, porque obviamente o escorrer da água pelas calças acaba por ir para dentro das botas, portanto é sempre importante ter a calça por fora da bota. Depois, algo que devem ter em consideração é de que a chuva, e como eu referi há pouco, os equipamentos acabam por ser sempre falíveis em alguma parte, ou nós a ajustarmos o equipamento acaba por ser falível, e daí, para mim, na minha opinião, é uma situação que deve ser sempre o mais transitável possível. Condução à chuva deve ser, enquanto motociclistas, o mais transitável possível. É claro que há alturas em que não conseguimos evitar, principalmente se formos motociclistas que, como eu, usamos a moto o ano todo. Há dias em que vamos apanhar alguma chuva, sim, mas eu não tiro qualquer prazer de andar de moto à chuva. É algo que torna a prática da condução de moto muito mais perigoso, reduz o nosso campo de visão, tem de ser tudo feito com muito mais cautelas e acaba por não tirar qualquer gozo de andar de moto à chuva. Já me aconteceu muitas vezes, sim, mas sempre que posso tento que seja uma situação o mais transitável possível. Ou seja, se eu puder não conduzir à chuva, prefiro, porque torna-se perigoso, a nossa visibilidade fica reduzida, a nossa visibilidade para os outros fica reduzida. Os outros têm tendência a também não ver com alguma facilidade as motas e, portanto, o risco aumenta exponencialmente. Daí que, para mim, seja uma situação sempre a evitar. Depois, pensar na forma como devemos agir na condução à chuva. Em primeiro lugar, se a vossa moto tiver modos de condução, como a maioria das motas mais recentes, principalmente as que têm aceleradores eletrónicos, já têm modos de condução, e 99% das motas que têm modos de condução têm um modo de condução para chuva. Reduz a aceleração, ou seja, a entrega de potência do motor, e melhora também aquilo que é a sensibilidade do controle de tração. É principalmente aqui que as motas atuam, e por esse motivo, se a vossa moto tiver esse modo de chuva, ele deve ser ativado imediatamente assim que começam a ver o piso molhado. Depois, terem atenção que a estrada em si acaba por ficar sempre mais escorregadia, e principalmente nestas linhas, tudo o que for pinturas na estrada, têm que ter a noção de que, embora elas sejam feitas de um material que tem alguma rugosidade e que permite, de certa forma, que não se derrape em cima delas, mas o que é um facto é que com chuva estas pinturas na estrada são um verdadeiro inimigo para os motociclistas, principalmente para os motociclistas. E se forem aquelas linhas das passadeiras, aquela parte de zebra, a parte branca das passadeiras, então isso é um absoluto terror. E nem sequer é necessário que esteja a chover, basta, por exemplo, pegarem na moto numa manhã mais úmida e haver alguma umidade na estrada, e podem ter a certeza de que essas partes brancas das passadeiras vão parecer manteiga autêntica. Já me aconteceu apanhar alguns sustos. O maior deles foi quando tinha uma Africa Twin e
abençoada moto salvou-me, ativando o controle de tração, salvou-me à saída de uma rotunda, porque eu ia a pensar em mil e uma coisas menos no piso úmido e saí de uma rotunda a dar gás, entrei naquela parte branca da passadeira que estava a seguir à rotunda e a moto sacudiu completamente. Felizmente o controle de tração ativou e salvou-me de ir com a cara ao chão. Por isso, ter atenção que, sim, o piso fica muito mais escorregadio e as linhas, tudo o que for pinturas na estrada, é ainda mais escorregadio. Depois, 3 coisas fundamentais que devem ter em mente quando conduzem à chuva. A primeira é suavidade. Suavidade, suavidade, suavidade. A segunda é terem paciência. E a terceira é aumentarem tudo que seja distâncias. Distâncias de segurança para travagem, para ultrapassagens, aumentem tudo. Não tenham qualquer receio de dar distância para o carro da frente, de quando fazem uma ultrapassagem alargar ainda mais, porque a qualquer momento a moto pode apanhar uma zona com mais água, pode desviar a trajetória, podem não ter tempo para travar em relação ao carro da frente. Por isso, estes 3 pontos, na minha opinião, são absolutamente fundamentais. A suavidade é em tudo. Quando se conduz à chuva, temos que ter a noção de que o acelerador tem que ser muito mais suave, a travagem tem que ser muito mais suave, a inclinação da moto, a entrada nas curvas tem que ser muito mais suave e, obviamente, também a entrada nas curvas e a inclinação terá que ser muito mais reduzida. É campeão! E, como eu dizia, a suavidade é talvez o grande fator diferencial para evitarmos acidentes à chuva. Quem como eu é apaixonado por competição de motas, já viu, ou recordar-se-á talvez, das famosas vitórias do Miguel Oliveira à chuva. O nosso grande Miguel Oliveira tem uma mestria absoluta a conduzir à chuva. E eu acho que aquilo que faz a grande diferença no Miguel a conduzir à chuva é a suavidade e a calma com que ele, mesmo em competição, consegue tratar a moto e consegue fazer a abordagem à pista com essa calma e com essa tranquilidade. Daí fazer diferença e daí ele conseguir ter tanto sucesso a conduzir à chuva. Transportando isso para aquilo que é o nosso dia-a-dia, calma, muita paciência, suavidade e aumentar as distâncias. Já falámos sobre a suavidade, ter calma. Obviamente que se nós estivermos a conduzir à chuva e estivermos a fazer uma condução agressiva, muito provavelmente vai correr-nos mal. Aquela coisa de que temos um carro que queremos ultrapassar a todo o custo, muito provavelmente vai correr-nos mal. Devemos ultrapassar pela certa, devemos manter a calma tanto quanto possível, porque é absolutamente fundamental para evitarmos colocar-nos em situações de risco. E depois, as distâncias, era o terceiro ponto que considero muito importante para a condução à chuva. É claro que se o piso está molhado, a distância de travagem vai ser muito superior. Daí temos que acautelar essa necessidade de termos maior distância para pararmos a moto. E as distâncias, quando fazemos ultrapassagens principalmente, devem também ser aumentadas, porque já me aconteceu a fazer uma ultrapassagem, principalmente em autoestrada, e a uma velocidade relativamente reduzida, e a uns 70, 80, a fazer uma ultrapassagem, apanhei uma zona com mais água, a moto simplesmente desviou a trajetória e para cima neste caso era um caminhão. Não que eu tenha apanhado um susto, mas percebi, ok, tenho que dar muito mais distância porque isto a qualquer momento pode correr mal, e porque também em dias de chuva há uma enorme probabilidade de haver também muito vento. E a chuva e o vento, obviamente, que têm uma enorme influência naquilo que é a condução de moto, e é necessário salvaguardar esses elementos que têm influência na nossa condução. Por isso, já sabem, pontos importantes, e
ativar, de certa forma, quando nós começamos uma condução à chuva. Ativar o modo de condução de chuva na moto, se o tiver, as motas mais recentes quase todas têm, e isso vai garantir que a entrega da potência e a suavidade e a sensibilidade no controle de tração vão ser garantidos pela própria moto, e que devem ter em atenção na vossa mente que é necessário ter os tais 3 fatores muito importantes: a suavidade, a calma e as distâncias, aumentar as distâncias. E sobre a condução da moto à chuva, um último conselho que vos deixo, e que foi algo que coloquei em prática quando tinha muito pouca experiência a andar de moto e ainda menos experiência a conduzir à chuva, foi algo que me ajudou bastante e que poderá ser-vos bastante útil também, e que é nada mais, nada menos do que simular. Ou seja, mesmo em dias de sol e com piso seco, façam uma simulação, ou várias se possível, de como seria se estivessem a conduzir à chuva. Devem fazê-lo num percurso que vocês já conheçam, para que possam retirar da equação essa variável de não conhecerem a estrada e terem que estar muito mais atentos à estrada. Devem colocar na moto os settings. Se a moto tiver modos de condução, devem colocar na moto esses modos de condução adaptados para a chuva, e a partir daí, nesse troço que vocês definirem que vai ser o troço da vossa simulação, devem fazer um tipo de condução com os tais pontos que referi, da suavidade, de ter controle nas acelerações e nas travagens, de tentar fazer movimentos fluidos e evitar os tais movimentos bruscos que possam colocar-vos em risco. No fundo, é fazerem aquilo que nós já fazemos nas aulas de condução quando começamos a aprender a andar de moto. É uma simulação. E isso vai fazer com que vocês consigam mecanizar todos os procedimentos que devem ter quando conduzem à chuva, e vai fazer, muito provavelmente, como me fez a mim, que resultou lindamente, vai fazer com que consigam, quando efetivamente tiverem que conduzir à chuva, não sintam aquela urgência de sair da chuva, não sintam aquele stress de estar a fazer algo pela primeira vez e não sabem o que fazer e têm que estar a pensar, e ao mesmo tempo estão a sentir a chuva a cair, o piso molhado, e sentem que são muitas variáveis para controlar ao mesmo tempo. Isso provavelmente vai causar-vos uma situação de stress e vão querer fazer tudo de forma muito rápida para sair da chuva ou para colocarem-se numa situação mais favorável para vocês, e essa urgência em fazer as coisas de forma muito rápida à chuva é em tudo contrário àquilo que são os movimentos de fluidez e de tranquilidade possível que nós devemos ter quando conduzimos à chuva para ter sucesso nessa condução. Se para alguns motociclistas pode até ser bastante divertido conduzir à chuva, para mim, confesso, nunca o é. Não gosto de conduzir à chuva, mas por vezes é necessário, principalmente no inverno e em épocas em que a chuva está mais presente. E, sendo necessário, é importante ter em atenção os tais 3 fatores que referi, os quais tenho sempre presentes na minha mente: a suavidade, a calma a conduzir e o aumento das distâncias. Se mantiverem isto presente quando conduzem à chuva, muito provavelmente terão sucesso e conseguirão evitar situações de risco. E vocês? Quais são as vossas dicas para partilhar com outros motociclistas e quais as vossas experiências a conduzir à chuva? Partilhem comigo aí nos comentários. Fiquem bem, até ao próximo vídeo e já sabem, mantenham forte o vosso pulso motar.